Olá, muito boas-vindas ao canal do Clube de Programação PF. Eu sou Leonardo Delianes e hoje a gente está com o nosso treino de número 6, a pedidos aí do pessoal, que é de programação dinâmica. Muito bem, dessa vez a gente vai direto pro treino. Os absolvings, a essa altura do campeonato, para você que está assistindo gravado no YouTube, já devem ter sido postados antes desse treino. Então vamos direto pro treino de PD e mais tarde pro contest. Muito bem, aqui é um resumo dos tópicos que a gente vai abordar. Pera aí, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Acho que seria importante, né? Compartilhar a tela, que é o mínimo que eu posso fazer. Tela número 1 e Go Live. Vê se tá todo mundo conseguindo ver aí, pessoal. Tudo certo. Dá pra ver. Beleza. Então, bora lá. Então a gente vai abordar os seguintes tópicos, né? O que é programação dinâmica, onde usar programação dinâmica, a importância da recursão, o exemplo clássico, que é o problema do Fibonacci, o problema do troco, o algoritmo da mochila 01, que são alguns dos problemas mais clássicos de PD aí, né? Dicas importantes sobre programação dinâmica, algumas outras referências para vocês estudarem e o contexto de hoje, como de costume. Bora lá? O que é programação dinâmica? Ela foi desenvolvida por Richard Bellman na década de 1950. Eu não lembro bem se é 1940 ou 1950. As fontes são um pouco divergentes. O nome programação dinâmica é bem bait, tá? Na verdade, ele foi escolhido por razões políticas, assim, porque digamos que o chefe do Richard Bellman na época não queria saber, ele tinha pavor de que usasse a palavra matemática perto dele, porque, se não me engano, eles estavam em tempos de. Acho que recente tinha parado a Segunda Guerra, tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, estavam aí no início da Guerra Fria, então tanto a ideia de matemática quanto pesquisa operacional faziam o chefe do Bellman pensar em gasto de recursos, né, de dinheiro e ou na matemática como perda de tempo, e ele não queria saber disso, então o Bellman teve que fazer uma malandragem aí com o nome para fazer algo que fizesse sentido e que não meio que fizesse ele ser desacreditado pelo que ele estava fazendo. Então não se podia usar o termo nada do tipo matemática ou pesquisa operacional. Que é dinâmico, né? Algo que está sempre mudando, evoluindo, progredindo. E nesse sentido, até que a programação dinâmica faz sentido. Embora o termo possa ser enganoso, o PD é uma abordagem poderosa para resolver problemas de otimização. Ela é uma técnica fundamental em várias áreas da ciência da computação e é amplamente aplicada para resolver problemas complexos de forma eficiente. Alguma dúvida, pessoal? Nenhum. Beleza. Nenhum. Próximo, então. Programação dinâmica é uma técnica que combina a corretude da força bruta, que é uma técnica lenta, né? E a eficiência dos algoritmos gulosos, que apesar de tu buscar a solução ótima nos algoritmos gulosos, às vezes tu acaba buscando isso meio que de um jeito errado. Nem todo problema, solução gulosa dá certo. A PD ela pode ser aplicada se o problema pode ser dividido em subproblemas sobrepostos que podem ser resolvidos independentemente. Há dois usos para a programação dinâmica, principalmente, né? Encontrar uma solução ótima, quando a gente quer encontrar geralmente o máximo ou o mínimo de alguma coisa, ou contar o número de soluções, a gente quer calcular o número total de possíveis soluções. O princípio-chave da PD, da programação dinâmica, é armazenar as soluções dos subproblemas já calculadas em uma tabela ou matriz, né, para reutilizar elas quando necessário, em vez de recalcular elas. Uma menor complexidade temporal significa mais eficiência. Existem duas abordagens comuns da PD. A primeira é a top-down, que é a PD recursiva com memorização. Vocês não ouviram errado, é memorização, sem o R mesmo. Mas faz sentido, a palavra é a mesma, a gente está memorizando o que a gente já calculou. E a bottom-up, que é a iterativa. A gente resolve problemas menores primeiro e vai construindo a solução do problema maior de forma iterativa, preenchendo a tabela de soluções.
A mais intuitiva das abordagens, a princípio, é a top-down. É mais fácil tu elaborar a PD recursiva, tu elaborar ela como se fosse uma função matemática, do que às vezes tu codar, fazer um for e conseguir converter uma PD top-down em bottom-up. É um negócio que tu tem que exercitar um pouco mais a cabeça para conseguir fazer direitinho. Mas na maioria das vezes é possível tu fazer uma APD tanto iterativa quanto recursiva para aquele problema. Se não, acho que é quase garantido que a recursiva tu consegue. Onde usar programação dinâmica? A PD é amplamente usada em problemas de otimização. Por exemplo, encontrar o caminho mais curto em um grafo. O algoritmo de Dijkstra, pessoal, que a gente vai ver nesse próximo mês aí, algoritmos em grafos, buscas em grafos, né? O algoritmo de Dijkstra, ele é ao mesmo tempo ele é programação dinâmica e ele é algoritmo guloso, porque ele aproveita os resultados que já foram calculados do menor caminho até parte do, de parte do menor caminho até de um vértice até todos os outros. Calcular o valor máximo ou mínimo de uma função também é um problema que pode ser resolvido com PD. Problema do troco, algoritmo da mochila 01, que a gente vai ver hoje, etc. Pode ser aplicado a uma variedade de problemas, desde sequências numéricas até otimização combinatória. Requer análise cuidadosa do problema para identificar os subproblemas e a relação de sobreposição entre eles. Às vezes tu vai calcular um subproblema, tu vai mais de uma vez recalcular ele. É fundamental compreender a estrutura de armazenamento de soluções intermediárias para garantir a eficiência do algoritmo. Dúvidas, pessoal? Tá tranquilo por enquanto. Beleza. Sem dúvidas. A importância da recursão na PD. Para saber implementar uma PD é importante analisar o problema, saber suas subestruturas ótimas e relações de recorrência. A recursão aqui ela é a palavra-chave, mesmo com uma PD iterativa, porque tu vai estar sempre se referenciando a casos anteriores. Isso é uma coisa que vocês já devem ter visto funções da matemática lá no ensino médio, já devem estar sabendo aí de cor e salteado, ou pelo menos devem ter uma noção, né? A gente tem o caso base, que são as soluções originais dos menores subproblemas, a partir das quais todas as outras soluções vão ser construídas. E a gente tem as recorrências, né, que são as soluções que dependem das soluções construídas anteriormente em outras soluções, inclusive os casos base. Exemplo aqui é o Fibonacci, né? Caso base do Fibonacci, f de n igual a n se n for no máximo 1. O zerésimo elemento da sequência Fibonacci é 0, o primeiro elemento da sequência é 1. 0 e 1, né, rapaziada? A recorrência f de n em todos os outros casos é igual a f de n menos 1 mais f de n menos 2. Ou f de n menos 2 mais f de n menos 1. Dá na mesma. Vocês conseguiram pegar a ideia? Sim. Alguma dúvida? Sem dúvida. Beleza. Nenhum. O exemplo clássico aqui de programação dinâmica, né? A gente tem o Fibonacci, né? A sequência de Fibonacci é definida da seguinte forma: os dois primeiros números são 0 e 1 e cada número subsequente é a soma dos dois números anteriores. A sequência começa assim: é 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, né? E assim por diante. Como que a gente encontra o enésimo elemento da sequência sem programação dinâmica? A gente tem aí a complexidade da solução recursiva, que é O de 2 elevado a n, que tu vai fazendo praticamente uma árvore aí de recursão para cada. Lembre da relação de recorrência, né? Para cada caso de teste que não seja o caso base, tu abre mais dois casos de teste. Então tu acaba abrindo uma árvore binária praticamente de casos de teste. Então o negócio vai escalando para potência de 2 muito rápido. Tu tem 1, 2, 4, 8, 16. Não necessariamente assim, porque eventualmente tu chega no caso base, então ela é um pouquinho menor que uma árvore binária completa para ambos os lados, mas é muito fácil tu chegar a uma complexidade de tempo bem alta com a solução recursiva. A solução interativa é mais rápida, mas dá para fazer melhor. Ela é O de n, né?
Como a gente resolve Fibonacci com programação dinâmica? Tem as soluções top-down e bottom-up. Vamos ver na prática? Beleza? Vou dar um code Fibonacci ponto tudo. O que a gente tem aqui? Eu estou usando C puro para fazer as soluções, né? stdio.h para entrada e saída, string.h só para o main set, que é para preencher o vetor com -1. Aqui a gente tem o nosso vetor fib, né? Aqui eu botei tamanho máximo 112, porque na verdade o Fibonacci de 45 já é da ordem de 10 na 9, mais do que isso estoura o inteiro de 32 bits com sinal. Eu poderia até botar o 46, mas não estou a fim de arriscar. Então, deixei esse tamanho máximo de vetor. Aqui a gente tem o Fibonacci iterativo, né? É uma forma linear aqui de resolver o problema, né? Para cada... A gente recebe um inteiro n, que é o enésimo elemento da sequência Fibonacci que a gente quer saber. E aí a gente faz o seguinte com o nosso vetor. A gente preenche ele todo de propósito, de baixo para cima. Isso aqui é a solução bottom-up, né? E faz o seguinte. Aqui dentro do for a gente faz... Aqui tem o caso base e aqui tem a recorrência. Se i for no máximo 1, ou seja, 0 ou 1, Fibonacci no índice i recebe i. Se não, Fibonacci no índice i recebe Fibonacci no índice i-1 mais Fibonacci no índice i-2. Por fim, a gente retorna Fibonacci no índice n. Aqui tem a função recursiva, mas ela é muito ineficiente, e justo porque ela não está memoizada. Aqui a gente tem exatamente aquele modelo de função que a gente fez, né? Se n for no máximo 1, a gente retorna n, senão a gente retorna a função recursiva aqui para n-1, somada com a função para n-2. Eu vou mostrar para vocês como ela é tão ineficiente assim. Aqui tem a função de PD. Olha a diferença. Se Fibonacci no índice n já for diferente de -1, ou seja, se a gente tiver calculado isso aqui eu boto um valor impossível de acontecer na PD, tá? No caso, a gente nunca vai ter um elemento da sequência Fibonacci que vai ser -1. Valores muito comuns para tu inicializar uma PD são -1 ou um número grande o suficiente para ser considerado infinito, entre aspas. Para usar infinito como main set, tu tem que fazer um número com todos os bytes iguais. Eu mostro isso já num próximo exemplo. E a gente retorna aqui, se a gente já tiver calculado, fib no índice n. Ó, se n for no máximo 1, a gente retorna fib no índice n, já recebendo n. A gente já memoriza isso aqui. Ou tu pode fazer fib no índice n igual a n e depois return fib de n. Por fim, aqui é a nossa recorrência. Se fib no índice n for... Se o n for maior que 1, a gente retorna fib no índice n, recebendo já, memorizando o resultado da nossa PD recursiva. Eu vou rodar para vocês aqui a nossa PD sem memorização, sem o main set, e eu vou mostrar para vocês o tempo que roda. Eu vou dar um run. Lembrando que esse comando aqui é do meu terminal aqui, então se vocês querem compilar é g++ -wall -std igual a c++17 fibonacci.cpp. Compilou, né? Nenhum erro. Time.a.out para cronometrar a execução. A.out é o nosso executável. Recebe como entrada fibonacci.in. Ó, os primeiros casos de teste são 0, 1, 2, 3, 10, 20, 30. Já foram. Pro 45, ele demorou aí uns bons 8 segundos. Isso aqui é Time Limit Exceeded na certa, pessoal. Isso aqui é TLE na certa. Então, como que a gente faz para a gente ter uma solução mais eficiente? A solução bateu aqui, nos casos de teste. Eu posso redirecionar também para o my.sol, para vocês verem. Vai dar uma demoradinha básica aqui. Só para vocês verem que o gabarito confere. Eu vou dar um diff
Fibonacci.sol, my.sol. Não apareceu nada, quer dizer que os dois arquivos são iguais. Old my.sol. Ó, igualzinho, mesma coisa. Mostrou todos os elementos em cada um desses índices que a gente colocou aqui. Basicamente o que eu estou fazendo aqui é ler os números até o fim do arquivo, né? Para cada número que a gente lê, a gente calcula o Fibonacci dele e mostra ele na tela. Solução recursiva. Fibonacci recursivo com PD. O que a gente faz? A gente dá um main set aqui nesse array, a gente inicializa ele todo com -1, a gente passa fib, que é o nosso array, né? -1 size of fib. Se fosse fazer com o vector do C++, pessoal, vector de int, na verdade teria que declarar lá em cima, né? Se fosse fazer com o vector do C++, include vector using namespace std. Vector de int fib. Declaramos global, né? Não esqueçam de fazer isso aqui antes de mais nada. Eu fiz uma burradinha aqui, eu acho que acabei comendo o código de eu tinha feito de alguma forma. Não me perguntem como diabos isso aconteceu. Nossa senhora, acontece. Vamos de novo. Include vector using namespace std. Comenta aqui. Vector de int fib. Beleza. Comenta aqui também. E a gente faz o seguinte. fib.assign. E aqui a gente vai colocar o tamanho do nosso vector e os elementos com os quais a gente vai preencher. No caso, eu vou colocar max, que é 112, e eu vou colocar -1. Para efeitos práticos, isso aqui dá na mesma, tá? Eu fiz a forma C e a forma C++. Inclusive o assign te permite passar qualquer valor, não importa se ele tem todos os bytes iguais, como no main set, ou não. Então, talvez aí para quem quer trabalhar sem depender do main set, do C, eu acho muito complicado, o assign do C++, do vector do C++ pode ser uma boa. Aí beleza, vamos ver como é que roda isso aqui. Eu vou rodar usando o meu comando run, né? Mesma coisa que eu fiz antes, só que eu tenho um comandinho salvo para fazer tudo isso que eu faço. Run fibonacci.cpp. Sentiram a diferença da execução? Para vocês não acharem que eu estou mentindo. Vou rodar o comando para compilar aqui. Vou dar o time. Ó, viram como foi bem mais rápido? A gente baixou um tempo de execução que era de 8 segundos para menos de 10 milissegundos. E eu vou comparar aqui as saídas. Ó, tá batendo os casos de teste, tá certo? Então, isso aqui é uma solução eficiente para o Fibonacci. Vamos fazer iterativo? Vamos fazer ele sempre, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar fib no índice n. Eu vou manter o assign aqui só para ele já esticar o tamanho do vector para o que a gente precisa. Mas, olha só. Como a gente vai calcular vários elementos da sequência de Fibonacci aqui, na verdade a gente podia ter feito o assign aqui fora, né? A gente não precisava ter feito ele aqui dentro. O main set, mesma coisa, se fosse usar o main set. A gente podia ter feito o seguinte, vamos fazer isso aqui, vamos passar aqui Fibonacci underline PD, que aí ele já reaproveita as soluções entre os casos de teste, então Fibonacci PD de N, né? Vou limpar aqui o terminal e vou rodar de novo.
Aí, ó. Deu certo. Vamos fazer isso agora iterativo. Eu vou rodar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou simplesmente rodar Fibonacci iter até o índice max menos 1. Porque ele vai de 0 até n inclusive. Então a gente tem que fazer isso para ele não estourar o tamanho do array. Ele vai estranhar que a gente não está associando isso a nenhuma variável, mas a gente vai preencher a tabela do Fibonacci aqui. A gente vai preencher ela iterativamente e aí a gente só vai retornar. Vou comentar isso aqui. A gente só vai retornar fib de n. A gente vai calcular a solução meio que offline, né? E só retornar o que já está calculado. Vamos rodar isso aqui. Ó, bateu. Duas soluções eficientes aí para calcular Fibonacci, rapaziada. Alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Até duas. Manda. Por que o que faz a solução da PD ser tão mais eficiente do que aquela de 8 segundos? Tipo, o código é bem parecido, mas o que faz ela ser tão mais eficiente? Porque tu tá Por que que... salvando as soluções anteriores e lembra que aqui para cada recorrência tu tá abrindo dois casos de teste. Então, de dois em dois tu vai abrindo uma árvore binária praticamente de recorrências. Então, o que a PD faz basicamente é linearizar esse negócio. Tu não vai ficar com uma complexidade mais de 2 ainda, tu vai ficar com algo mais próximo do que a solução iterativa. Tu vai calcular cada elemento da sequência Fibonacci uma vez só. Tu não vai precisar recalcular eles, porque o ideal aqui seria eu desenhar, né? Quer que eu desenhe? Não, já entendi, já entendi. Sim. Já Mas me liguei do negócio. tem bons exemplos aqui. Eu poderia abrir o Inkscape para desenhar se quisesse. Se alguém quiser que eu desenhe, eu desenho. Mas, enfim. Qual que é a ideia? Aqui a gente está salvando as soluções que já foram calculadas para a gente não ter que calcular de novo. E aí o que já foi calculado a gente já retorna aqui. É isso que faz a PD ser tão mais eficiente do que a solução recursiva normal. Entendi. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida? Sem dúvidas. Beleza. Então, vamos fechar o Fibonacci por enquanto. Um abraço pro gaiteiro. E vamos pro próximo problema, que é o problema do troco. E é o seguinte. Dado um conjunto de valores de moedas, C1, C2 até CK, são K tipos de moedas diferentes, e uma soma em dinheiro N, nossa tarefa é formar a soma N usando o mínimo de moedas possível. Aqui eu. Só um pouquinho que eu vou ter que corrigir um negócio. Isso aqui tá sobrando. Pronto. Agora sim. Algoritmo guloso funciona em certos casos, como, se não me engano, quando tu pode pegar mais uma vez o mesmo tipo de moeda ou algo assim, não sei se é bem isso. Acho que é outro caso que eu tô falando, mas enfim, funciona em certos casos tu usar um algoritmo guloso, mas em geral não produz uma solução ótima. Ou seja, ele pode dar wrong answer quando tem, sei lá, às vezes mais de uma moeda com o mesmo tipo ou algum outro caso de teste. A solução é baseada em uma função recursiva que calcula todas as possibilidades de formar a soma como numa força bruta. Porém, a solução em PD é eficiente porque usa memorização e calcula a resposta para cada subproblema uma única vez. Vamos dar uma olhada aqui no problema do troco? Eu fiz ele só recursivo. A função iterativa vai ficar a cargo de vocês, beleza?
Então, vocês vão ter que exercitar, vocês que lutem. Mas é o seguinte. Aqui a gente tem o caso de teste com... Aqui no caso a gente já tem o valor das moedas. Eu já presetei, né? Aqui pode ser que vocês tenham que receber outros casos de teste com outros valores de moedas, né? Mas aqui eu botei os valores de moeda de real que a gente tem, né? Na verdade a gente não tem de 2 centavos, é verdade. Então a gente só tem de 5. Isso aqui a gente vai ter que refazer esses casos de teste. Eu botei que a gente tinha de 2 centavos, pessoal. Rateada minha. Mas enfim, qual que é a lógica? A gente tem uma função troco recursiva aqui que faz o seguinte. Se a gente quer formar sempre com o mínimo de moedas possível, né? A soma em dinheiro. Se a soma em dinheiro for negativa, então a resposta é infinito. Não tem como formar essa soma aí. Não tem como formar uma soma negativa de dinheiro com qualquer número de moedas que seja. Isso aqui a gente retorna infinito não porque de fato seja infinito a resposta, mas porque é para desestimular o algoritmo a pegar essa solução. Porque a gente quer minimizar aqui, reparem, a gente tem um min da algoritmo, a gente quer minimizar aqui a nossa resposta, a gente quer o mínimo de moedas possível para formar a soma em dinheiro. Se x for igual a zero, então a gente precisa de 0 moedas, a gente não precisa de nada. Aqui a gente tem uma solução temporária best, que é igual a infinito. Por enquanto, a quantidade de moedas que a gente precisa, até a gente saber o quanto a gente precisa, é infinita. Para cada uma das moedas, cada um dos valores de moeda que a gente tem, a nossa solução é o mínimo entre a solução atual e a função recursiva troco rec de x menos c, ou seja, a gente subtrai a quantidade de moedas, a gente subtrai o valor da moeda do valor que a gente quer chegar e soma 1 na resposta. Ou seja, a gente acabou de incrementar, de usar uma moeda daquele valor para construir a nossa solução. E assim para todas as outras moedas. Aqui reparem, ele pode passar mais de uma vez pela mesma moeda, ele pode chamar recursivamente essa solução, daí na próxima chamada recursiva ele volta para o começo aqui, ele vai para o laço e ele vai de novo tentar com todas as moedas. Então aqui a gente tem uma árvore de recursão que ela não é mais tipo 2 na n, ela é algo do tipo k na n, k, sendo k a quantidade de moedas e n o valor, ou x o valor, né? Então aqui a gente de novo tem uma complexidade exponencial do algoritmo. Como é a nossa solução da PD? Aqui, se PD de x for diferente de infinito, se a gente já tiver calculado, aqui a gente tem um vector de int PD, né? De novo, estou usando vector. Se a gente já tiver calculado, se o valor for diferente de infinito, a gente retorna PD no índice x. Senão a gente faz a mesma coisa aqui. A gente primeiro calcula aqui o nosso valor atual. E depois de calcular, a gente já salva ele aqui. A gente faz PD no índice x, recebe best. Beleza? Como que a gente preenche o nosso vetor aqui da PD, a nossa tabela aqui? A gente faz pd.assign, né? Max, que é o tamanho do nosso vetor. Aqui eu botei 10 na 3, né? 1, 2, 3. E infinito, que aqui tu pode... Aqui tem duas soluções. Aqui, essa constante aqui, 1 é 9, aqui é 10 na 9, só que é double. Então a gente tem que fazer a conversão para int.
E botar entre parênteses aqui pra não correr o risco de, sei lá, tu multiplicar algum double por alguma outra coisa, pra garantir que a gente vai trabalhar com números inteiros. Mas essa solução aqui também funciona. Tu dá, por exemplo, um define inf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso aqui é maior, pouco maior que 10 na 9, mas serve também. Lembrando, não fique fazendo a bobeira de contar zero na hora da prova. Isso aqui é certeza para tu esquecer um zero a menos ou um zero a mais. E aí pode ou botar um valor que não seja o suficiente ou tu pode estourar o tamanho do inteiro de 32 bits. Então, na dúvida, vão com uma dessas soluções aí para definir um valor infinito, entre aspas, né? Que não tem erro. Beleza? Alguma dúvida? Tudo sob controle? Bom, vou seguir o baile então. Aqui eu vou dar um troco REC aqui só para ver como roda a nossa solução recursiva, né? Deixa eu botar um valor mais alto. Deixa eu botar 1100 para ver o que ele vai fazer. 1100 é meio besteira, acho que a gente deveria tentar botar um valor mais alto, né? Mas run troco.cpp. Eu não devia ter botado um valor tão alto, pessoal. Vai demorar uma eternidade e vocês não vão ver a execução do negócio. Eu vou botar valores um pouco menores aqui. E a gente vai ver se ele roda. É, também não. Quer dizer, rodar ele roda, só que ele demora uma eternidade. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou deixar só o 25 aqui e ver se ele consegue rodar. Na verdade, ele vai conseguir porque tem uma moeda no valor de 25. Mas vamos dar. É, aqui ele conseguiu. 75. Ó, repara que no que eu boto 87, já vai demorar um horror. A gente vai ter que ser paciente agora. Porque ele tá abrindo uma árvore de recursão enorme. Porque com 87, vamos fazer a conta aqui de cabeça. A gente vai precisar, para formar 87 centavos, a gente vai precisar de 50 mais 75 mais 50 mais 25 dá 75, mais 10 dá 85, mais duas moedas aqui dá 87. A resposta é 5, se eu não estou enganado. Mas ele está tentando aí na força bruta todas as formas de calcular o troco. E nisso ele pode estar, inclusive, tentando usar 87 moedas de 1 centavo. E todas as outras possíveis variações aí de todas as outras possíveis formas de calcular o troco. Então, vamos cancelar aqui porque já passou de 1 minuto o negócio. Muito bem, vamos para a solução de programação dinâmica então. Vamos botar troco PD aqui. Agora é para rodar. Eu vou deixar aqui, né? Vamos assumir que a solução está correta, não é o certo a se fazer, mas dá para provar aqui que a solução está correta aqui. Para 1 centavo a gente precisa de uma moeda, para 2 centavos a gente precisa de duas, para 25 a gente precisa de uma, para 75 a gente precisa de duas, para 87, como a gente acabou de calcular, a gente precisa de 5, para R$ 9,42 a gente precisa de 14 moedas, sendo 9 delas de R$ 1 e outras 5 pelo menos
A gente pode usar. A gente tem duas opções. Se a gente for com 4 de 10 e 2 de 1, a gente vai ficar com 6. A gente quer ir com uma de. Na verdade, a gente vai com uma de 25, uma de 10, fechou 35, uma de 5, fechou 40 e duas de 1. Daí a gente fecha mais 5. R$ 9 mais 5 moedas, 14, né? E aqui, R$ 11, a gente só precisa de 11 moedas de R$ 1. Moeda de 100 aqui, né? 100 centavos. Beleza? Deu pra entender? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Muito bem. Vamos dar por encerrado o problema do troco, então? Por mim, de boa. Entendi. Beleza. Vamos agora para o problema mais clássico de programação dinâmica que tem de todos os tempos, que é o algoritmo da mochila 01. O problema da mochila 01 é um problema clássico de otimização combinatória cujas principais características são a capacidade limitada, né? A mochila tem uma capacidade máxima de peso que pode ser transportado. A mochila pode ser qualquer coisa, não necessariamente uma mochila, mas a mochila aqui é só uma figura de abstração, tá? Tu tem uma quantidade limitada de... Pode ser de tempo, pode ser de coisas que tu quer fazer, ou de... Ou no caso... Suponhamos que tu entrou no cofre de um banco, tu quer retirar... Tu só tem a opção de levar um item ou deixar. Tu não tem a opção de levar o máximo da quantidade daquele item. Cada item é único e tu só pode levar ele completamente ou deixar ele completamente. Os itens são discretos, então, né? Eles não podem ser divididos em frações. Um item deve ser selecionado integralmente ou não ser selecionado. Peso e valor. Cada item possui um peso que representa o impacto no espaço ocupado na mochila e um valor que representa a utilidade ou benefício associado ao item. Beleza? Dado um conjunto de itens, cada um com peso e valor, determine quais itens devem ser carregados na mochila de forma que o peso total não exceda a capacidade da mochila e o valor total é o máximo possível. Aí, por exemplo, a gente tem uma mochila de 15 quilos, né? A gente tem blocos de diferentes valores e pesos, né? O tamanho dos blocos não necessariamente reflete o peso deles, mas aí tu tem os valores e os pesos aí do lado. É mais uma imagem ilustrativa aí mesmo, para ver o que vale mais a pena carregar. Eu peguei bem esse caso de teste para o nosso problema. Não é um caso de teste muito bom, mas serve. Muito bem. A solução gulosa, ordenar os itens por valor e peso, valor dividido por peso, né? Pegar os mais valiosos primeiro, funciona para o problema da mochila fracionária, porém não para o problema da mochila binária, 0,1. Ou seja, wrong answer. Tentar a solução gulosa para o algoritmo da problema da mochila 0,1 vai dar a resposta errada, na esmagadora maioria dos casos de teste. A relação de recorrência para cada item da mochila, para cada M do índice I e no peso W, né? A relação de recorrência para cada parte da função que a gente vai explorar, que tem dois argumentos, né? I é o item e W é o peso máximo que a gente pode carregar no momento. M no índice 0 no índice W. No caso, a gente assumindo que os itens estão salvos no... E os itens estão salvos do índice 1 até o índice N. Se a gente chegou no 0º item, se a gente já percorreu todos os itens, então não tem mais nada que a gente possa acrescentar na mochila. Para todo o resto, para cada M no índice I, no peso W, se o peso de I for maior do que W, se o item que a gente está tentando levar tiver peso maior do que o que tem sobrando da nossa mochila, a gente é obrigado a deixar ele. Para M no índice I, no índice W, se o peso dele for no máximo, menor ou igual à capacidade que a gente ainda tem sobrando na mochila, então a resposta é o máximo entre
M no índice I menos 1 e W, ou seja, a gente ir para o item anterior ou próximo da lista, dependendo da abordagem que tu implementou aí, mas se souber fazer direitinho dá na mesma. Ou, essa primeira solução aí é deixar, ou levar o item, ou seja, a gente vai para o item anterior da lista, ou próximo, dependendo de como tu implementar, e a gente faz W receber peso menos receber ele menos peso no índice I, que é o peso do item. A gente agora tem essa capacidade a menos aí na mochila. A gente desconta o peso do item que a gente tem agora e a nossa mochila tem menos capacidade. E a gente soma na resposta o valor do item no índice I. Para cada item, ou a gente deixa ou a gente leva. Beleza? Alguma dúvida quanto a essa parte teórica aí do algoritmo na mochila, pessoal? Não. Sem dúvidas. Vamos ver na prática, então? Beleza. Bora. Vou ter que corrigir aqui. Agora que eu me codei. Agora que eu me toquei, quer dizer. O nosso algoritmo na mochila funciona da seguinte forma. Deixa eu fazer o seguinte. Aqui é índice 1 e menor ou igual a n. Então o nosso n aqui tem que ser capaz de incluir. A gente tem que ter pelo menos mais um índice aqui. Então qual é que é o esquema? Eu tenho o caso de teste aqui que a gente tem a quantidade de itens, o peso máximo da mochila e aqui a gente tem uma descrição de itens. Isso aqui a ordem pode estar alterada, tá? Não necessariamente ele vai vir na ordem, também não importa. Não adianta tu ordenar isso aqui, tu vai só perder tempo. Porque a gente vai ter que explorar todos os itens de qualquer maneira. Então, aqui tu pode estar, por exemplo, ele pode vir o peso primeiro, depois o valor, ou o valor primeiro, depois o peso. Aqui a gente está vindo com o valor primeiro e depois o peso. Então, no nosso caso de teste, nosso programa principal faz o seguinte: enquanto a gente tentar ler uma quantidade de itens e a capacidade total da mochila, e a gente não chegar no fim do arquivo, para cada item da mochila a gente faz o seguinte: a gente lê o valor do item, a gente lê o peso do item. E aqui de novo o exemplo do main set, aqui eu fiz com C puro, mas eu posso fazer aqui com vector de novo. De novo posso fazer o seguinte. Ó, aqui a gente fez usando os max n e max w. Aqui tu tem que ler os limites do problema, ver qual que é o n máximo, a quantidade máxima de itens. Aqui eu botei como se fosse 100. E o peso máximo aqui eu botei como se fosse 10 na 4. Para não ter que depender disso, para a gente usar vector, como é que a gente faz? Aqui pode ser opcional, tu pode dar um type def vector int vi, né? E aí a gente faz o seguinte: a gente faz um vector de int ou um vi, v e peso. E aí a gente tem um vector de int ou um vector de vi, que é a nossa PD, nossa memorização, onde a gente vai salvar os resultados. Para isso aqui dar certo, o que a gente faz para cada caso de teste? Antes de ler o valor e o peso de cada item, a gente faz o seguinte: a gente dá um v.assign n mais 1, e aí tu pode botar qualquer valor, tu pode botar 0, e um peso.assign também n mais 1 e 0, só para inicializar o vetor, só para preencher ele, deixar ele do tamanho certinho. Não botem só n aqui, porque senão não vai dar certo, tá? Vai faltar espaço. Quando for ver o item, lembre que aqui a gente vai de 1 até n inclusive, então eu tenho que ter esse n mais 1, beleza? Então,
E aí, antes de fazer a nossa PD, pra gente não usar o main set, pra gente usar o assign do C++, a gente vai fazer um pd.assign. Ó, como é que faz isso aqui em matriz? A gente, a gente vai fazer um vector de vectors tamanho n mais 1. E aí a gente vai passar a gente vai preencher isso com vectors int, ou melhor, vi, e a gente vai passar como argumento aqui w, que é nosso peso máximo, ou melhor, w mais 1, e a gente vai preencher isso com menos 1, que é um valor para dizer que a gente não calculou ainda o que está aqui na nossa PD. E aí o algoritmo da mochila recursivo, o iterativo, vou de novo deixar a cargo de vocês que lutem. Ele funciona da seguinte forma: se a gente já tiver calculado se PD no índice I e W se for diferente de menos 1, então a gente retorna PD no índice I e W. Se I for igual a 0, se a gente já tiver explorado todos os itens, a gente retorna PD no índice I, no índice W, aqui é knapsack N. Tá. PD no índice I, W igual a 0. A gente podia só retornar 0, porque isso aqui é caso base, só vai acontecer tipo uma vez. Então, meio que essa memorização aqui não vai fazer diferença. Mas, tudo bem. Se o peso do item atual, melhor, ó, aqui já estava errado a minha PD, né? Se o peso do item atual for maior que a nossa capacidade atual, então a gente retorna PD no índice I, W, recebe knapsack no índice I menos 1 e W, né? Não adianta a gente querer colocar um item maior do que a nossa mochila aguenta no momento, do que a capacidade restante da nossa mochila, né? Por fim, se o item couber na nossa mochila, a gente vai analisar o que é melhor. A gente quer maximizar o valor dos itens, né? Então a gente memoriza aqui, retorna PD no índice W, recebe max entre knapsack no índice menos 1 e W, knapsack e menos 1 e W menos peso no índice I. Aqui a gente subtrai novamente, como eu estava falando antes, o peso do item I da nossa capacidade W. E a gente vai passar isso para a próxima chamada da função. E soma na resposta o valor do item I. Vamos ver rodando? Aqui tem aquele caso de teste que está ilustrado estava ilustrado nos slides, né? Aqui está errada a resposta, mas vamos rodar aqui. Vou dar um G++, vou botar o knapsack.cpp, time.barra.out, knapsack.in, joga no my.sol, code my.sol. Vamos ver qual é o valor máximo dos itens que a gente conseguiu. Deu 15 igual. Aqui foi um caso que deu coincidência de a gente conseguir lotar a mochila com os itens aqui, tá? A gente conseguiu somar item de valor 15. Quais são os itens de valor 15 aqui no caso? A gente tem esse item de valor 10 aqui de peso 4. A gente tem esse aqui de valor 4 peso 12 já não cabe, porque isso aqui daria 16. Aqui a gente pode botar o item de peso valor 2, vai dar um valor 12, peso valor 1 vai dar valor 13, e aqui 2 e 1 vai dar valor 15. A gente vai ter ocupado 8 quilos da nossa mochila, a gente vai ter conseguido levar 4 itens, totalizando valor 15. É um exemplo de caso de teste meio fraquinho, mas para demonstrar o algoritmo na mochila, isso aqui deve ser o suficiente. Alguma dúvida, pessoal? Nenhum. Beleza?
Vamos falar um pouco mais então sobre algumas recomendações gerais aí para problemas de PD. Dicas importantes sobre PD. Vale o conselho de sempre. Leiam com atenção o enunciado dos problemas e não assumam detalhes sobre a solução na pressa. Pensem bem, elaborem bem, pensem bem na ideia dos casos base, pensem bem na ideia das recorrências, analisem, escrevam no papel, vão modelando aí a função, nem que, sei lá, tenha um outro problema da prova aí, de repente, que é mais fácil de resolver, e aí deixa o teu colega de time codar esse problema mais fácil, enquanto isso, não fiquem pensando na frente do computador, não fiquem, deixa o computador parado, deixa o computador para quem tem coisa para codar. Isso aí é a estratégia vencedora na maratona. Não fiquem com a máquina parada. E enquanto isso, vão pensando, vai para outro lugar da mesa ali do teu time e vai rabiscando, vai vendo o que tu consegue fazer para resolver esse problema aí. Nem sempre os problemas eles vão vir em caixinhas, os formatos que já são conhecidos. Podem surgir problemas mais complexos. Aqui tem outros problemas clássicos de PD que eu acabei não incluindo, mas que também são importantes vocês buscarem por conta própria e aprenderem como é que faz. Longest increasing subsequence, maior subsequência crescente. Tu tem que achar os elementos no array que isso sem ordenar, né? Tem que achar os elementos no array que vão formar uma subsequência crescente. Tu tem que contar qual é o tamanho dessa sequência aí. Maximum Subarray Sum, algoritmo de Kadani, como é que funciona? Tu tem às vezes um array com valores negativos, né? Positivos e negativos, e tu tem que contar o trecho desse array que tem a soma máxima. E é o algoritmo de Kadani que faz isso. Distância de adição, distância de Levenshtein. Pense no seguinte, pense que entre duas strings, por exemplo, amor e pavor, tu pode fazer 3 operações para transformar uma na outra. Tu pode adicionar uma letra, tu pode trocar uma letra ou tu pode deletar uma letra. Então, a distância de adição é a quantidade de operações que tu tem que fazer para transformar uma string na outra. No caso de amor para pavor, tu tem que trocar a letra M por V e tu tem que adicionar P na frente de avor, né? Pra ficar pavor. É um exemplo bobinho, mas já é alguma coisa. Grafos, o problema do caixeiro viajante. Esse cara é complexo de codar. Uma vez tu aprende a trabalhar com programação dinâmica com bitmask, é bem legal de fazer. Mas tu tem que dar uma entendidinha. A gente vai trabalhar num treino de grafos o problema do caixeiro viajante. Mas, por enquanto, o que eu tenho para dizer é isso. Consultem outros materiais e referências. Vão atrás desses problemas aí. Vão atrás de outros problemas clássicos de PD. E se atraquem. Outras referências, como sempre, aí tem os livros que eu sugiro, né? O livro do Cormen e outros autores, né, que é o Introduction to Algorithms, Third Edition. Os livros do Steven Skinner, o Programming Challenges e o The Algorithm Design Manual. O Competitive Programmer's Handbook, que está de graça. É só acessar esse link que está aí na tela. É o access.fi/book/book.pdf. Ou se tu quiser dar só um access.fi/book, tu já consegue acessar. E o livro dos irmãos Halim, né? O Competitive Programming, que está agora na sua 4ª edição. Se vocês quiserem adquirir, eu acredito que vale a pena comprar uma cópia digital do livro, ou se fizerem questão de ter o livro em texto, até para levar de consulta na maratona. Na verdade, levar de consulta na maratona nem sempre é muito bom. O melhor é tu levar um caderno assim de códigos que tu já tem prontos e que tu sabe que funcionam. Mas para material de estudo, o livro dos irmãos Halim é muito bom. Então vocês podem adquirir em cpbook.net. Tem as edições antigas, o 1 e o 2 disponíveis de graça, se quiserem também. Eu vou deixar esses links na descrição do vídeo aqui no YouTube. E bora pro contest de hoje. Partiu o Bcrowd? Deixa eu dar um F11 aqui. Tô tomando um baile aqui. Agora sim. Muito bem.
Eu vou mandar o link, acabou de abrir para vocês, o contest. Eu vou mandar o link no Discord, vou mandar no WhatsApp também, Telegram se for o caso. E a gente tem aí mais uma vez 15 problemas de PD para vocês se deliciarem e se divertirem durante a semana, até quinta-feira pelo menos. Gente, mais alguma dúvida? Tudo certo, só ir pro contest agora. Beleza, vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Como sempre, não se esqueçam de espalhar a palavra. Valeus!